Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje vou falar sobre o horrível sequestro da Kate Beer e seus 17 dias em um bunker subterrâneo. Tudo aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992, quando uma mãe acionou a polícia após receber uma ligação alegando que sua filha de apenas 9 anos havia sido sequestrada enquanto estava em um parque de diversões, junto com seu tio. Alguns minutos depois, a própria menina ligou para a mãe avisando que um homem a havia sequestrado e pedindo por ajuda. A situação era tão apavorante que toda a população de Nova York e também as autoridades procuraram pela menina por dias a fio. Mas conforme as investigações policiais iam se desenrolando, coisas absurdas envolvendo a menina foram sendo descobertas. E antes de continuar ouvindo esse caso, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Como sempre eu falo aqui no começo dos vídeos, isso me apoia muito aqui com a divulgação dos meus vídeos, também com a divulgação do meu canal aqui na plataforma. Eu faço tudo com muito carinho para vocês, então me dê esse apoio aí, vai me ajudar muito. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso. Catherine Beers, mais conhecida como Kate, nasceu no dia 30 de dezembro de 1982 em um vilarejo chamado Bayshore, localizado na cidade de Slipe, localizada na ilha de Long Island, em Nova York. Ela é filha de Melanie Beers e seu pai nunca foi identificado, já que ela foi fruto de uma relação de uma única noite. Inicialmente, a Kate morou com a sua mãe e também com seu meio-irmão John, mas após completar 2 meses de vida, sua mãe teve depressão pós-parto e também ela não tinha condições financeiras para conseguir criar os 2 filhos. Assim, a Marilyn entregou a Kate e o John a um casal de amigos chamados Linda e Salvatore, que eram considerados padrinhos das crianças. E eles acabaram ficando com a guarda dos 2 irmãos de maneira ilegal, já que a documentação de transferência de guarda das crianças nunca foi feita. E um adendo aqui é que não fica clara a idade do John Beers, do irmão da Kate, e nem se realmente esse era o seu nome, já que os seus dados foram preservados a pedido das autoridades. E a partir de agora no vídeo eu vou me referir a Linda e ao Salvatore como os pais da Kate e do irmão dela. Então, além deles, a família também era composta pelo John Esposito, que tinha 43 anos na época dos fatos. Ele era um amigo muito íntimo do casal que visitava a casa frequentemente e ele sempre levava presentes para as crianças, também levava coisas para eles comerem, doces, essas coisas, e também ajudava ali a família financeiramente de alguma forma. E ele era conhecido como Big John. Em 28 de dezembro de 1992, faltavam apenas 2 dias para o aniversário de 10 anos da Kate e o tio John pediu autorização da Linda e do Salvatore para que deixassem levar ela até o parque de diversões chamado Spaceplex, como um presente de aniversário antecipado. E seus pais autorizaram e a Kate se sentiu muito animada de poder comemorar o seu aniversário em um lugar tão legal. A Kate então saiu com o tio John por volta da hora do almoço ali, meio-dia, e cerca de alguns minutos depois, o John ligou para os pais dela, para Linda e para o Salvatore, avisando que havia perdido a menina dentro do parque. E ele falou que não estava encontrando ela em lugar nenhum. Após terminar essa ligação, a Linda logo em seguida recebeu outra chamada, mas dessa vez era a própria Kate. A mensagem foi gravada na caixa de mensagem do telefone e encerrou antes que a Linda pudesse atender ao telefone. E era a Kate com a voz apavorada e chorando na ligação, e ela falava que havia sido sequestrada por um homem com uma faca e implorava por ajuda. Imediatamente as autoridades foram acionadas e os policiais foram até aquele parque de diversões procurar por pistas e também interrogar testemunhas que pudessem ajudar a localizar a Kate. E preocupados com o que o sequestrador poderia fazer com ela, com aquela menininha de apenas 9 anos, a imprensa também foi acionada para transmitir a foto e os dados da Kate ao máximo de pessoas possíveis, para tentar encontrá-la antes que o pior acontecesse. Seu sequestro foi transmitido por toda Nova York e também passou em emissoras de todo o país, mas havia um problema. Não se tinha nenhuma descrição do sequestrador. E por conta disso, ficou muito mais difícil de localizar a Kate. A primeira testemunha a ser interrogada foi o John Esposito, o tio John, que estava com a Kate naquele dia, e ele disse que estava tudo normal enquanto eles se divertiam nos fliperamas do parque, mas que por um minuto ele se distraiu, olhou em volta e não viu a Kate em lugar nenhum. Ele disse que procurou por todo o local e quando percebeu que algo estava errado, ele ligou para Linda.
O Dominique Varrone era o detetive encarregado das investigações e, enquanto conversava com o John Esposito, ele percebeu que alguma coisa em sua história estava mal contada. Então ele colocou como principal suspeito desse caso, sem que o John soubesse, para que não corresse o risco dele fugir. E como grande parte das crianças sequestradas geralmente são vítimas de alguém da própria família ou de alguém próximo da família, a mãe biológica da Kate foi interrogada, assim como os pais adotivos, que era a Linda e o Salvatore. Para os investigadores, qualquer um deles poderia ser o culpado. Mas a família foi amplamente investigada, as possibilidades foram esgotadas e todos tinham álibis bem consistentes. E o maior suspeito, de fato, era o John Esposito, a última pessoa a estar com a Kate. Mas como não havia provas que o colocassem como sequestrador, o detetive decidiu investigar a vida do John enquanto isso. Com uma equipe, ele foi até a casa do John e pediu para revistar o local e prontamente o John deixou com que a polícia fizesse uma varredura em toda a sua propriedade. Nada fora do lugar ou comprometedor foi encontrado lá na casa e a preocupação com o bem-estar da Kate que o John apresentava fez com que a polícia realmente pensasse que ele era apenas ali um conhecido da família que gostava da Kate e que estava muito preocupado com ela. Então, a polícia também mandou a perícia analisar a ligação que a Kate fez para Linda durante o sequestro. E eles descobriram que a ligação vinha de um telefone público da parte de fora do parque, o que batia com as informações iniciais passadas pelo John. Mas ao ouvir a gravação da ligação várias vezes, o detetive Dominique estranhou muito como uma criança de apenas 9 anos tinha conseguido escapar do seu sequestrador e ligar para casa. Aquilo parecia não fazer muito sentido. Além disso, ele também estranhou o fato da Kate ter usado a palavra sequestro. Ele achou que uma criança dessa idade não teria usado esse tipo de palavra, então parecia que um adulto tinha falado para ela falar aquilo. Então, aquela fita ela foi submetida aos peritos do FBI e eles de fato encontraram provas de que algo mais assustador poderia ter acontecido. Aquele telefone público de onde veio a ligação ficava próximo a uma rodovia, onde milhares de carros passavam sem parar. E estranhamente, na ligação da Kate não havia nenhum ruído de fundo, nenhum barulho. E então a perícia confirmou o que eles mais temiam. A ligação realmente tinha sido feita daquele telefone público, mas na verdade aquela era apenas a voz da Kate, que tinha sido gravada em uma fita. Então, na verdade, a Kate nunca fez aquela ligação. O seu sequestrador havia forçado ela a gravar aquela mensagem e depois ligou para Linda e colocou a fita ali para rodar durante a ligação. Com isso, os policiais sabiam que aquele crime tinha sido algo muito bem planejado. Mesmo sem ter conseguido nada que provasse que o John Esposito tinha algo a ver com o desaparecimento da Kate, o detetive Dominique cismou que ele estava escondendo alguma coisa, que ele não havia contado tudo o que tinha de fato acontecido no dia do desaparecimento. O detetive então decidiu olhar a ficha criminal do John. E a ficha demonstrava o que o Dominique já suspeitava. Havia uma queixa contra o John Esposito, feito alguns anos antes, quando ele havia tentado sequestrar um menino de 7 anos em um shopping center local. Porém, como o sequestro não se concretizou, ele acabou não sendo preso por isso. E então, outras pessoas que estavam naquele parque de diversões também deram seus depoimentos para a polícia. E, estranhamente, várias pessoas deram esses depoimentos e todos eram os mesmos, porém, essas versões não batiam com o que o John havia contado para a polícia. Segundo as pessoas que estavam lá naquele parque, elas não haviam visto o John acompanhado da Kate no local. Eles disseram que viram apenas o John já entrando no parque desesperado e dizendo que a Kate havia sido sequestrada. Mas infelizmente aqueles depoimentos eram considerados apenas circunstanciais e não provavam que ele de fato era o sequestrador. Além do mais, a polícia havia revistado toda a propriedade do John Esposito com uma equipe inteira de peritos e não encontraram nada lá. Restava apenas a polícia agora vigiar ele bem de perto, esperando conseguir alguma nova pista que o incriminasse. Por 17 dias, autoridades procuraram incessantemente por pista do paradeiro da Kate em toda a cidade, e nada foi encontrado. Até o dia 13 de janeiro de 1993. A Kate foi resgatada com vida, e agora eu vou contar tudo o que ela contou para os policiais. A Kate contou que, após ser deixada aos cuidados dos seus pais adotivos, da Linda e do Salvatore, ela e seu irmão tiveram uma vida terrível.
Ela disse que começou a ser abusada pelo Salvatore desde os 2 anos de vida. Aos 7 anos, ela tomou coragem de contar para a Linda o que estava acontecendo, mas ela falou que a Linda não acreditou no que ela falou. A Linda falou que ela estava mentindo e então os abusos continuaram. Além disso, a Linda fazia a Kate, que era apenas uma criança, trabalhar como uma escrava na casa. Ela era obrigada a fazer comida, limpar toda a casa, lavar os banheiros, passar as roupas e tudo o que implicasse na arrumação e limpeza da casa. Caso a Kate se recusasse a fazer, ela era brutalmente espancada. A Kate ficava cheia de marcas pelo corpo por causa dessas surras que ela levava e tinha vezes que ela ficava muito machucada, mas tudo era tratado em casa para que a situação não chegasse ao conhecimento das autoridades. Tudo isso era bem visível no corpo da Kate, que era apenas uma criança, e ela frequentemente faltava à escola. Ela só era permitida ir para a escola 2 vezes por semana para pelo menos garantir a vaga dela ali na escola e também para evitar chamar a atenção do conselho tutelar. Mas quando ela ia, os professores viam aquelas marcas que ela tinha, porém nunca ninguém fez nada para ajudar. A única pessoa que fazia o bem para Kate era o John Esposito, o tio John. Ele levava para ela sempre brinquedos, doces e coisas que ela gostava. Ele também passava horas brincando e se divertindo com ela, e várias vezes ela disse a ele que o amava muito, porque ele era seu único amigo de verdade. E então, finalmente, quando a Kate foi resgatada, ela contou que no dia dos fatos, quando o John pediu para que ela fosse com ele ao parque em seu aniversário, ela ficou muito feliz, porque pela primeira vez ela iria a um local onde ela poderia ser criança de verdade. Ela falou que foi uma das melhores sensações que ela teve na vida dela. Segundo a Kate, aquele dia o John Esposito passou em sua casa dizendo que a levaria até aquele parque e que lá eles se divertiriam bastante, tomariam sorvete e iriam aproveitar o dia. Porém, ao invés disso, ele a levou direto para sua casa, onde supostamente jogariam videogame. Ela falou que ficou muito animada e ao chegar à casa do tio John, ela se deparou com um quarto cheio de videogames, chocolates, batatinhas, refrigerantes, doces, tudo que ela nunca teve condições de ter. Mas assim que ela chegou ao local, ela falou que o tio John mudou. Enquanto ela jogava videogame, ele tentou se aproximar dela e ela se afastou dele. Nesse momento, ele a obrigou a entrar em uma porta que tinha escondida atrás de uma prateleira de livros dentro do quarto dele. E atrás dessa porta da estante de livro tinha um carpete e embaixo tinha uma tampa de concreto que pesava cerca de 90 quilos. Ao tirar a tampa, tinha um buraco de aproximadamente 2,15 metros de profundidade. Ela falou que ela teve que entrar, descer as escadas e depois ir se arrastando por um túnel muito apertado com 60 centímetros de altura, até chegar a um quarto muito sujo e que tinha iluminação muito fraca, com muitas correntes penduradas. Esse bunker continha um vaso sanitário e um sistema de circuito fechado de televisão. O local por si só já era bem pequeno, com 1,80 de altura, mas mais ao fundo tinha um pequeno quarto menor ainda, que era do tamanho de um caixão. Esse quarto menor era a prova de som e continha um colchão e uma televisão. E foi onde a Kate foi mantida acorrentada por 17 dias. A porta e as paredes eram muito grossas e fechadas com cadeados. Ela imediatamente sabia o que estava acontecendo ali e ela sabia que seria mais uma vez refém de um abusador. Mas dessa vez ela tinha sido sequestrada e presa em uma espécie de bunker, embaixo da terra. Ela achou que o tio John um dia a salvaria daquela vida que já era ruim em sua casa, mas logo ela viu que na verdade ele era pior do que o seu pai adotivo, o Salvatore. E o John Esposito morava na casa da sua família na Section Avenue, número 1416, em Bayshore, que era um vilarejo de classe média em Long Island. Ele era empreiteiro e havia construído a sua casa na garagem da casa da sua família, a poucos metros da casa principal. E lá em sua casa, sem que a sua família imaginasse, ele tinha construído aquele bunker exclusivamente para Kate. Depois disso, que ele conseguiu levar a Kate até lá, ele a obrigou a gravar aquela mensagem sobre o sequestro em um gravador de fitas e depois ele foi até aquele telefone público para forjar uma pista para a polícia. A partir disso, o John ia até o quarto uma vez por dia e levava comida, água, cobertores, dava uma pequena ajeitada ali no local
e cometia os seus abusos. Ele costumava também levar doces, refrigerantes, lanches e também brinquedos para Kate. 2 dias após o seu sequestro, no dia 30 de dezembro, era o seu aniversário de 10 anos, e a Kate cantou parabéns para si mesma, sozinha, trancada naquele quarto. A Kate também contou que a televisão ficava ligada 24 horas por dia e, através disso, ela pôde ver tudo o que estavam noticiando sobre o seu sequestro. Inclusive, ela falou que quando passou a Linda e o Salvatore falando que só queriam sua filha de volta, ela sentiu muita raiva porque ela falou que eles eram muito falsos. Mas ela disse que quando viu sua mãe biológica falando, ela chorou muito, porque ela falou que podia ver nos olhos da sua mãe que ela de fato sentia sua falta e queria que ela fosse encontrada. Ela falou que aquilo deu a ela um pouco de esperança de alguma forma. E ela também viu que o principal suspeito do caso era o John Esposito. E ela também via que os repórteres estavam acompanhando tudo o que estava acontecendo em frente à casa deles. Então os repórteres ficavam ali acampados na frente da casa. E apesar de ser bem novinha, a Kate foi muito esperta. Certo dia, quando John desceu até o bunker, ele deixou uma chave cair no chão e não viu. Ela então pegou essa chave e escondeu debaixo do seu travesseiro. Ela descobriu que essa chave era a chave que abria a corrente que ela ficava presa, e ela ficava presa pelo pescoço. Assim, toda vez que ele saía para supostamente ajudar nas buscas por ela, junto com os policiais, ela se soltava e dava um jeito de escapar. Ela então ia até a porta e gritava muito ali pedindo socorro, mas ninguém ouvia ela, ninguém vinha socorrer ela. E então ela percebeu que se o John não tirasse ela de lá por conta própria, ela nunca seria encontrada. E sempre quando ela escutava o John descendo até o bunker, ela se acorrentava exatamente como ele deixava ela, que era ali com a corrente em volta do pescoço, para que ele não desconfiasse que ela tinha essa chave guardada com ela. A Kate sabia que o John nutria essa obsessão doentia por ela, e ele disse a ela que na verdade o seu plano era manter ela sua prisioneira o resto da vida. Ouvindo aquilo, ela começou a tentar colocar dúvidas na cabeça do John de como aquilo poderia funcionar. Ela perguntou como que ela iria para a escola, e aí ele respondeu que ele mesmo ensinaria tudo o que ela precisasse aprender. E aí ela também perguntou para ele como que ela trabalharia, e ele respondeu que não seria necessário, já que ele tinha dinheiro suficiente para eles dois. Ela também perguntou como que ela iria namorar e se casar, e ele respondeu que quando ela tivesse 18 anos, eles iriam se casar e teriam uma linda família juntos. E com essas perguntas, a Kate estava tentando mostrar para ele que aquilo jamais funcionaria. Ela estava de alguma forma tentando convencer o seu sequestrador de libertar ela. O John, certo dia, desceu no bunker e quis fotografá-la com os olhos fechados, como se ela estivesse morta. E sabendo disso, ela se recusou, porque ela sabia muito bem que se uma foto dela supostamente morta fosse divulgada nos jornais, as buscas por ela terminaria ou então tomariam um rumo completamente diferente. A partir disso, ela passou a não comer mais a comida que ele trazia, com medo de conter soníferos ou qualquer outra coisa dentro da comida, e também ela passou a dormir muito pouco para que ela não corresse o risco do John tirar foto dela dormindo. A polícia estava constantemente vigiando John enquanto isso e também o chamando para interrogatórios. E por outro lado, a Kate sempre que podia reclamava para ele e também o enchia de perguntas de como eles fariam para aquilo dar certo. E diante dessa pressão, o John falou para ela que estava pensando em fugir ou tirar a própria vida. E ela sabia que se ele realmente tomasse a decisão de fazer uma dessas coisas, ela teria também a sua vida tirada, ou então morreria presa ali embaixo no bunker. E então, no dia 13 de janeiro de 1993, após 17 dias de cativeiro, praticamente um milagre aconteceu. O John Esposito foi até o seu advogado e disse o seguinte: eu tenho algo importante para te dizer. Eu sei onde a Kate está. E o advogado falou: o que você quer dizer com isso? E o John respondeu: ela está atrás da parede. E então, por meio do seu advogado, ele confessou para a polícia que era o sequestrador da Kate. Ainda naquele dia, ele levou os policiais até a prisão de concreto que ele tinha feito para guardar a Kate. E os policiais assistiram incrédulos enquanto ele fazia aquele passo a passo para acessar o bunker. Os policiais desceram até o local e quando abriram a porta, a Kate não acreditou. E o policial falou o seguinte: eu sou da polícia, você está segura agora.
Em seu depoimento, o John Esposito confessou ter construído o bunker especialmente para Kate e ele havia planejado tudo. Desde o dia que ele faria o sequestro, como tudo iria acontecer, até o dia que ele se casaria com a Kate e teriam filhos. O John também admitiu saber dos abusos que o Salvatore cometia contra a Kate, e ele disse que por amá-la demais, ele queria tirar ela daquela vida e que teria feito tudo isso por amor. O John Esposito se declarou culpado em seu julgamento em 16 de junho de 94 e foi condenado no dia 27 de julho do mesmo ano. Ele foi condenado a 15 anos de prisão perpétua. Ele cumpriu a sentença na prisão de Sing Sing, no condado de Westchester, em Nova York. E mesmo John Esposito tendo confessado o abuso contra a Kate, ele nunca foi julgado por isso. Sua condenação foi somente pelo sequestro e também por mantê-la em cárcere privado. E então, após 19 anos de prisão, no dia 4 de setembro de 2013, o John foi encontrado morto em sua cela. E a causa da sua morte foi dada como natural. O Salvatore foi sentenciado em 94 pelos abusos que ele cometeu contra a Kate desde os seus 2 anos de idade e ele acabou morrendo na prisão em 2009. Na mesma semana em que a Kate Beers foi encontrada, ela foi enviada para novos pais adotivos em East Hampton, em Nova York. A partir desse momento, a Kate teve uma vida boa e saudável como sempre deveria ter tido. Durante a audiência dos novos pais adotivos da Kate para terem sua guarda definitiva, a sua mãe biológica, Marilyn Beers, tentou obter a guarda da menina novamente, mas ela foi avaliada como tendo problemas psicológicos e ela também foi acusada de abandono de incapaz. E com isso foi negada a guarda dos seus filhos novamente. Mesmo assim, foi concedido o direito a visitas frequentes a Kate mediante a autorização dos pais adotivos. Durante a mesma audiência, a Linda, a mesma mulher que havia cuidado da Kate por mais de 8 anos, teve a coragem de pedir a guarda da Kate. E ela chegou a entrar com advogados para que a menina pudesse voltar a morar com ela. Mas felizmente o seu processo foi negado, graças às provas contra ela que foram levantadas ali durante o julgamento. Mesmo assim, a Linda nunca foi acusada dos maus tratos que ela cometeu contra a Kate ou sobre quaisquer danos que ela possa ter causado a Kate. Mesmo ela tendo ciência dos abusos que o seu marido cometia contra Kate durante todos aqueles anos, durante a sua infância, a Kate se manteve no anonimato após o sequestro até a sua vida adulta. Em 2013, a Kate falou pela primeira vez publicamente sobre o que havia acontecido e contou detalhes do que sofreu nos seus primeiros 10 anos de vida. Ela também afirma que o sequestro foi até algo bom que aconteceu em sua vida, porque só assim ela conseguiu se livrar dos maus tratos e abusos que a Linda e o Salvatore cometiam contra ela. Se não fosse por isso, ela diz que talvez sua vida inteira tivesse sido puro sofrimento. Ela também revelou que agora é casada, tem 2 filhos e trabalha com seguros, e ela diz que é muito feliz. Além disso, ela publicou um livro de memórias sobre a sua vida. Não há dados falando sobre quais foram os caminhos e também os procedimentos tomados com o John Beers, o irmão mais velho da Kate, que também foi abusado pelo Salvatore, porque os seus dados foram todos mantidos em sigilo e a Kate também nunca fez nenhuma menção a ele durante as entrevistas. Esse caso da Kate ganhou uma repercussão nacional e internacional e ficou conhecido como a Garota da Parede. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.